Olá, amigos do YouTube. Aqui é o professor Wanderley falando, desvendando o segredo da matemática. Nesse vídeo de hoje, nós iremos estudar sobre classificação de sistema linear e resolução do mesmo. Os sistemas lineares são classificados de acordo com o número de soluções, da seguinte forma: sistema linear, possível quando admite solução, impossível quando não admite solução. No possível, a gente tem o determinado, quando admite uma única solução. E temos também no possível o indeterminado, quando admite mais de uma solução, que são infinitas soluções. Já o impossível, o próprio nome já diz, ele não admite a solução. Quando um sistema não admitir solução, ele já é classificado como impossível. Aí, quando ele admitir uma única solução, é sistema possível determinado. Quando admitir infinitas soluções, é sistema possível e indeterminado. A classificação de um sistema. Sistema possível e determinado, uma única solução. SPD, sistema possível e determinado. O sistema possível e indeterminado tem infinitas soluções. O SPI. Sistema impossível não tem solução, que é o SI. Como eu vou saber se um sistema vai ser possível determinado ou possível indeterminado? O sistema possível e determinado, SPD, há apenas uma solução possível. O que acontece quando o determinante é diferente de zero. Então, quando o determinante de um sistema você calcular e for diferente de zero, esse sistema vai ser possível e determinado. E quando o sistema é indeterminado, SPI, as soluções possíveis são infinitas. E que acontece quando o determinante é igual a zero. Você calculou o determinante de um sistema e esse determinante é igual a zero. Então já podemos classificar que é um sistema possível indeterminado. Quer dizer, ele tem infinitas soluções. Vamos fazer a resolução de um sistema linear pela regra de Cramer. O x é igual a d de x dividido por d. O y vai ser igual a d de y dividido por d. E o z vai ser igual a d de z dividido por d. Bom, esse d que aparece no denominador é o determinante. Então, o primeiro passo é nós calcularmos a determinante desses sistemas lineares. Observa que essa regra de Cramer nós vamos utilizar num sistema linear, né, onde que nós temos 3 incógnitas, que é a incógnita x, a incógnita y e a incógnita z. Tá, observando aqui que a primeira coluna são os coeficientes de x, a segunda é de y e a terceira é de z. Então, no caso aqui, o primeiro x, né, não aparece ninguém, então é o número 1. O segundo x, número 2. Já na terceira linha,
Tá o sinal de menos, então é menos 1. Na segunda coluna, eu tenho 2 de y, tenho menos 1 e tenho 3. E na terceira coluna eu tenho 1, 1 e 1, né, quando não aparece. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou calcular o determinante. Para calcular o determinante, aí a gente vai utilizar a regra de Sarro. O que é a regra de Sarro? Eu pegar essas duas linhas, as duas colunas, que é a primeira coluna e a segunda coluna, e colocar ao lado, né, dessa matriz. Então, temos aí, ó, 1, 2 e menos 1. O 2 e o menos 1 e 3. Agora, basta nós traçarmos as diagonais principais e as diagonais secundárias. Então, está aí as diagonais principais, né? Aí nós iremos calcular. 1 vezes menos 1, menos 1, vezes 1, menos 1. 2 vezes 1, 2, vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Eu tenho menos 1 com menos 2 com mais 6, vai dar 3. Agora a secundária. Calculando. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Somando, dá 8. Tá, então quem vai ser o determinante? O determinante vai ser a soma, né, do produto da diagonal principal menos a soma do produto da diagonal secundária. Então, vai ser 3 menos 8. 3 menos 8, sendo assim, eu tenho o determinante que é menos 5. Esse determinante é muito importante porque você irá utilizar no denominador de todas as frações, tanto de x, de y e de z. Como que eu vou calcular o d de x? Bom, como o meu x é a primeira coluna, né? Nessa primeira coluna, eu não vou utilizar o 1, o 2 e o menos 1. Eu utilizarei, né, os termos independentes, que está depois da igualdade. O 1, o 0, 1 e o menos 2. Então, no lugar de x, né, já que eu vou calcular o d de x, eu vou utilizar o 0, 1 e o menos 2. E a segunda coluna e a terceira coluna, eu repito. O 2, o menos 1 e o 3. E o do z, que é 1, 1 e 1. Bom, irei utilizar também a regra de Sarros, né? Repetindo as duas primeiras colunas ao lado, que é o 0, o 1 e o menos 2, o 2, o menos 1 e o 3. Sendo assim, irei calcular da mesma forma. Diagonal principal, o produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. Calculando a diagonal principal, né? Na primeira aqui eu tenho 0, se eu tenho 0 já vai dar 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 3, 3. 0, menos 4 com mais 1, dá menos 1 na diagonal principal. Na secundária, calculando a secundária, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Aqui, como eu tenho o 0, já vou colocar o 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Somando 2 com mais 0 com mais 2, 4. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a diagonal principal, né? Menos a diagonal secundária. Diagonal principal é menos 1, menos a secundária, que é 4. Então, deu menos 5. Quem é meu d de x? Menos 5. Como que eu vou calcular x? Né? Eu vou usar a fórmula lá do início. X é igual a d de x dividido por d. Quem é o d de x? O que eu acabei de achar, o menos 5. Quem é o d, que é determinante? O menos 5. Lá no começo nós achamos. Então, o que eu vou fazer? X é igual o d de x, que é menos 5,
dividido a barra de divisão por menos 5, né? Que é o d de x, que é a determinante que nós achamos lá em cima. Então, menos com menos mais, e 5 dividido por 5 dá 1. Então, nós achamos o valor de x, que é 1. Então, já temos o valor para x. Continuando, a gente vai achar o d de y, seguindo a mesma maneira. A gente vai utilizar a primeira coluna, né, da equação linear, do jeito que está lá o valor de x, o 1, o 2 e o menos 1. E o y, eu vou utilizar os valores que está depois da igualdade, né, no sistema linear. Que é quem? O 0, o 1 e o menos 2. O z, eu repito, 1, 1 e 1. Vou calcular o determinante. Para calcular o determinante, vou repetir a primeira e a segunda coluna do lado e vou traçar, né, as diagonais principais com as diagonais secundárias. Calculando a diagonal principal, eu tenho 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Aqui eu tenho 0, então multiplicando dá 0. 1 vezes 2, 2, 2 vezes menos 4, menos 4. 1 com mais 0, menos 4 dá menos 3. Isso é a diagonal principal. A secundária, né, calculando, eu tenho 1 vezes 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes 1, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Como aqui eu tenho 0, vai dar 0. Menos 1, menos 2 com mais 0 dá menos 3. Agora eu vou pegar a diagonal principal, que é menos 3, menos a secundária, que é menos 3 também. Então, eu fazendo o jogo do sinal, que menos com menos dá mais, menos 3 com mais 3 dá 0. Então, meu d de y é 0. Bom, como que eu vou achar o y? O y é o d de y dividido por d, que é o determinante que nós achamos lá no início. Então, eu vou ter y é igual, quem é o d de y? Que eu acabei de achar, 0, dividido pelo o d, que é determinante, menos 5. 0 dividido por menos 5 dá 0. Então, acabei de achar o valor para y, que é 0. D de z. Como que eu vou calcular d de z? Eu vou pegar a matriz, né, e colocar o valor da coluna de x, o valor da coluna de y. Já na coluna de z, eu não posso colocar mais 1, 1 e 1. Eu vou usar os valores que está depois da igualdade, que é o 0, o 1 e o menos 2. Para mim calcular a determinante dessa matriz, utilizando a regra de Sarro, vou repetir a primeira e a segunda coluna ao lado, né? Repetindo a primeira e a segunda coluna ao lado, eu vou agora usar a regra de Sarro. Coluna principal, diagonal principal e a diagonal secundária. Fazendo o cálculo da diagonal principal, 1 vezes menos 1, menos 1, vezes menos 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Como aqui eu tenho 0, vai dar 0. 2 menos 2 com mais 0 dá 0. Essa é a diagonal principal. A secundária, aqui tem 0, então vai zerar. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. 0 com mais 3 com menos 8 dá menos 5. A diagonal secundária. Então, vou pegar a principal agora, menos a secundária. A principal é 0, menos 5 da secundária. Menos com menos dá mais. 0 mais 5 dá 5. Calculando agora o meu z, que é d de z dividido por d. Como eu terminei de achar o d de z, né, que é 5, dividido pela determinante lá da primeira matriz, que é menos 5. Então, vai dar menos 1. Neste caso, o que nós podemos concluir? Que o conjunto solução é 1, 0 e menos 1. 1 para x, 0 para y e menos 1 para z. Então, o que nós podemos falar? O que nós podemos dizer aqui? Né? Que esse sistema é possível e determinado, né? Ele tem uma única solução.
Se você substituir lá no sistema linear, do início, né, o 1 no lugar do x e o 0 no lugar do y e o menos 1 no lugar de z, você vai observar que, né, está correto essa solução. Inscreva-se no meu canal. A busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.